Bem, para continuarmos com a nossa conversa, gostava de ouvir a opinião de cada um sobre essa questão. Vale a pena se investir bilhões na Lua enquanto ainda existem outros problemas urgentes aqui na Terra? Primeiramente, gostava de ouvir a nossa convidada. Sim, vale a pena, sim, é uma coisa que está por se descobrir, é uma caridade. O mundo já existe tanta coisa, mas que também existe muita coisa que ainda precisa ser descoberta. Então, creio eu que investimentos para adquirirmos conhecimento de coisas que estão fora daquilo que nós já pensamos, acredito que será ou é uma boa iniciativa também. E os problemas serão sempre, independentemente se nós já temos N coisas aqui na Terra. Então, sempre que descobrimos uma nova coisa, enquanto a vida, a esperança e há problemas para resolver sempre. Então, creio que é uma boa iniciativa também. Investirmos milhões e milhões em novas teorias. Essa pergunta é pertinente. É usada também porque para me meter na posição do Trump, né? Mas enfim, é pertinente. Para isso você retorna ao dever da ciência. Sabe? A maioria que sabe nesta sala é o dever da ciência. Mas vou realçar um ponto. Dar resposta ao desconhecido. É dever da ciência responder tudo que ninguém sabe. E meter no livro do saber da vida. Não na Bíblia, claro. Livro do saber científico. Somos fruto da ciência. Apesar, acima de tudo, da linguagem bíblica, Deus acima de tudo, mas também entendemos que a ciência contribui para o desenvolvimento do ser humano. Logo, respondendo a esta questão, eu diria que o mundo não para. Se esse lado está enfrentando dificuldade, o outro lado não. Então, eu vou respondendo como aqui a cientista também, a Eliana já respondeu. Nós podemos fazer isso e muito mais. Podemos dar respostas, solucionar esses problemas que a Terra enfrenta, mas buscando novas oportunidades para ter que dar solução ao que nós já temos interno. Então é sempre bom descobrir coisas novas, porque pode ser a solução dos nossos problemas hoje em dia. E só para realçar um ponto, na nossa primeira viagem à Lua, foi quando começamos a dar mais interesse sobre o ambiente. Sabem por quê? Foi a primeira, na nossa primeira viagem, foi quando tivemos as primeiras imagens nítidas de como é a Terra, de como é a Via Láctea, como é que está organizado o sistema solar. De lá veio todas essas informações. Então é fruto dessas informações que hoje em dia estudamos com uma nitidez de como é a estrutura de um planeta verdadeiro, de um anão, de uma estrela, de um sol. É por causa dessa primeira viagem. Imagina o que podemos fazer com uma segunda, atendendo o nosso problema, mas imagina. Então essa é a minha resposta. Bem, a minha resposta vai ser um tanto quanto filosófica, mas se parecer contrária à resposta dos meus queridos irmãos aqui presentes, meus colegas de painel, fiquem descansados, isso é academia, ok? Se não fôssemos, estaríamos aqui. Bom, eu penso que não. Eu penso que devíamos repensar, né? Porque já mostramos aqui a quantidade de dinheiro, que o meu professor disse aqui, a quantidade de dinheiro. E essa quantidade de dinheiro que se investe é para pegar conhecimentos que, do ponto de vista concreto, não resolvem os problemas reais, problemas da humanidade não resolvem. Então, essas viagens deviam ter o seu lugar, sim, no âmbito que os colegas colocaram, muito bem, se os problemas da humanidade fossem já ultrapassados, problemas básicos da humanidade fossem ultrapassados. Elon Musk, recentemente, ele chamou, somos lá da ONU, dizendo, olha, eu tenho dinheiro para acabar com a pobreza do mundo. Tem dinheiro para acabar com a pobreza. Então Elon Musk fez esse desafio. Os homens da ONU recuaram. Recuaram por quê? Porque
que existe um elemento que nós conhecemos no ser humano, que nós conhecemos como ganância, orgulho, que ao invés de fazer a gestão adequada desse dinheiro que ele pretendia dar, não deviam, por isso é que eles recuaram. Então digo assim, se a gente vai gastar bilhões e bilhões de dólares numa viagem na Lua, que não vamos obter, tipo essa Artemis 2, não obtivemos nada concreto, nada concreto. O que é que obtivemos? Observação apenas. Então, a gente vai gastar bilhões de dólares só para observar a Terra de um ponto. Quando esses bilhões de dólares seriam dedicados a quê? A países, por exemplo, vulneráveis. Espero que os colegas estejam a entender o que eu estou a dizer. Devia ser colocados a países vulneráveis. Tá a perceber? É que nem o ANGOSAT que a gente acabou de lançar. Será que os angolanos precisam, por enquanto, precisam do ANGOSAT? Não. Nós temos problemas muito mais básicos para resolver. A nossa educação é defeituosa, então precisamos investir mais aqui na terra, no chão, e desse ponto de vista, esse investimento, claro, daria-nos alavanca, plataforma para sair da superfície terrestre. Então, entendo eu que os gastos que têm sido aplicados para a viagem à Lua não deviam ser ainda aplicados, devíamos investir em coisas mais concretas, na própria evolução do ser humano. Tanto é que não evoluímos em nada. O que é a evolução das coisas, mas do ponto de vista da evolução da humanidade não há. Então nós como ser humano precisamos ainda evoluir, valorizar o próximo, né? Valorizar as coisas muito mais importantes da vida, a família e essas coisas. Eu penso que isso é que devíamos dedicar. Não gastar os bilhões e bilhões de dólares que nós gastamos. Será que a ida do homem à Lua trouxe algum impacto para a tecnologia? Uma pergunta dirigida para o professor Será se a ida do homem à Lua trouxe algum impacto para a tecnologia? Trouxe sim, e muitos. Trouxe muitos. Um dos exemplos foi a era do computador. O desenvolvimento que o computador sofreu. Eu acredito que nós estudávamos, todo mundo sabe o primeiro computador, qual era o tamanho, a espessura do primeiro computador. O que precisava só para ligar o primeiro computador. Precisávamos de quase uma quantidade de energia de 3.000 kW ou mais, dando por um gerador industrial só para ligar um computador, que ocupava quase uma sala deste tamanho. Foi graças à Lua que o desenvolvimento de miniaturas do computador que hoje em dia vocês têm, nós estudamos para facilitar o conhecimento e a educação. Todos nós metemos em prática. Um dos materiais utilizados é um de lá, a primeira viagem. Por isso que eu disse. Os problemas da humanidade vão desculpar, não estou aqui a falar não só por ser um engenheiro metalmecânico que entende os problemas sociais, mas também entende os problemas da ciência, em outros pontos. Naquilo que é a abordagem do meu colega, ele disse palavras interessantes que chamam minha atenção. Mas eu digo que os problemas da humanidade não vão terminar hoje. E eu vi também as informações do Elon Musk quando se deparou com algumas entidades da ONU. E também não deixou de gerenciar aquela questão de que será que se você meter a quantidade que pedimos, vamos melhorar mesmo? É uma questão para a gente. Eu acho que o problema da humanidade não se resume em sua fome, ao pouco da necessidade mais básica que o ser humano precisa. É aquilo que o meu doutor disse, que o meu colega aqui disse. Precisamos nos compreender primeiro, porque acredito que, na perspectiva que o meu colega deu a informação, se nós sabemos quem nós somos, como deveríamos nos relacionar, já podemos sentir que desenvolvemos muito. Porque por ali existem consequências em tudo que nós fizemos. O impacto, a ida da Lua, trouxe coisas boas, mas também trouxe coisas ruins. Por quê? Porque quando você vai fixar para um determinado objetivo, vai esquecer dos outros ainda, vai ter stand-by, não é isso? Por esse stand-by significa que alguém está se preocupar com esses objetivos, nós não. Não quer dizer que eu não me importo, eu me importo.
Então, esta é a questão. Nós temos vários. Nós tivemos vários recursos minerais, como o vosso colega já fez na questões. Na primeira trouxemos deixa-me só pegar a minha cábula digital para ter que ler, né? Na primeira trouxemos, os minerais que trouxemos foi olivina, temos a piroxena, temos a palavra plagioclássico. É um mineral, na verdade, como se fosse uma pedra, mais verde, esverdeada. Hoje em dia ela está a ser desenvolvida em forma de gerar como se fosse um produto que nem silício. As origens da placa é silício. Silício é o principal material de construção de placas mais de computadores, não? É um material que Angola oferece, Congo oferece, para vários outros países africanos oferece também. Mas aquela pedra tem muito mais dureza. Uma vez feita, pode melhorar e dar um passo adiante. Mas está-se feito o trabalho. Infelizmente, vou dizer que o trabalho está monopolizado, né? Porque o país que subiu e trouxe monopoliza a ciência. É assim que sempre se baseia as informações da Terra. Mas sei que ainda vamos sim, sei que os cientistas que subiram vão dar uma resposta satisfatória para a humanidade. Pese embora que também espero que melhore assim as nossas necessidades mais básicas. Sim, sobre a ida ao espaço, à Lua, trouxe esse impacto muito grande na tecnologia, porque a primeira vez que o homem foi para a Lua, tivemos imagens, tivemos informações, mas não exatamente como tivemos agora. Se nós formos a ver com a ida deles à Lua, nós literalmente podemos dizer que nós também fomos juntos com eles, porque conseguimos acompanhar desde o primeiro dia ao último dia. Eles fizeram 10 dias e foram mostrando tudo. Tiraram fotos da parte interna da cápsula, fora da cápsula. Fora da cápsula foram feitos pelos painéis solares que eles têm fora da cápsula e tudo. Tudo isso foram anos de estudos. Segundo a primeira viagem deles, eles foram vendo onde falharam, onde não conseguiam pegar e foram estudando para que quando fossem uma nova vez para a Lua conseguissem pegar mais informações que talvez eles não conseguiam pegar do lado de fora, até porque eles não pousaram. Mas nós vimos imagens fora da cápsula que ficamos espantados com aquelas imagens ao aterrar deles, tudo, as imagens foram feitas pelos satélites. Então tudo isso foram anos de muitos testes, muitos estudos para que pudéssemos ter imagens nítidas assim como tivemos atualmente. Então creio eu, é de certeza que realmente trouxe impacto muito grande e positivo para a tecnologia. Muito obrigado. Mas agora eu gostava de fazer uma questão que eu acho que todos nós nos fazemos. Como é que essa ida à Lua impacta uma pessoa comum? De forma concreta mesmo. Se puderem dar algum exemplo, agradecia. Por favor, vamos começar pela nossa comunidade. Eu vou falar de mim, principalmente. Isso, como pessoa, como estudante de engenharia, impactou-me muito grande. Eu tive um grande pensamento do tipo. Nós aqui não temos, como Angola não tem escolas, não sei, mas acho eu que não tem escolas que propõem a formação de engenharia para o espaço, alguma coisa assim. Acho que se eu tivesse essa informação mais cedo, talvez, porque eu fiquei muito emocionada. Olha, eu fui postando sempre no WhatsApp a cada minuto, eles estão agora aqui, eles estão aqui, vão fazer um caso sem internet. Então foi uma euforia, parecia uma criança olhando para a Lua, algumas informações que eu nunca antes tinha visto e que realmente me despertou interesse em querer saber mais e mais e mais. E acredito que se o país também, não vou culpar o país, né? Até porque nós somos jovens e não podemos culpar as pessoas por aquilo que nós também podemos revolucionar. Então, o país talvez de uma forma em si apostasse em estudos tecnológicos assim, fornecesse informação de fácil acesso, como o professor falou. Qual o professor falou? Sim, o professor falou que a AMOSAT gastaram dinheiro, por exemplo, para a AMOSAT, né? Que não tem muita importância, muita relevância. Acredito que tem relevância assim, porque isso dá-nos acesso à internet. Hoje o mundo está cada vez mais assim, ligado ao lado tecnológico. E que sem a internet nós ficamos ultrapassados.
muita gente não conseguiu saber que pessoas foram à Lua. Por quê? Porque não tinham acesso à internet e a internet hoje em dia é o pico da informação. Então acredito eu que se o país nos ajudasse a desenvolver o país tecnologicamente para que pudéssemos ter acesso à informação, isso ajuda-nos a abrir mentes, a descodificar coisas que talvez nunca antes tínhamos pensado. Então acredito eu que temos que ficar atentos mesmo, temos que ir atrás. Se temos problemas nas nossas vidas, independentemente do que seja, não vamos procurar culpados. Vamos atrás dos nossos sonhos porque tudo realmente é capaz. O que é uma pessoa comum? Eu estou a me questionar aqui desde aquela hora. O que é uma pessoa comum? Eu acho que respondendo isso vamos responder o objetivo da questão. O interesse dessa questão. Uma pessoa comum. Eu acho que é uma pessoa que segue os padrões normais ou normativos de uma determinada comunidade, certo? Logo, uma comunidade define padrões. Um filho comum é aquele filho que atende a todas as respostas dos pais sobre a educação, porque foi ensinado desse jeito. Era um filho normal. Mas quando ele sai à sociedade, vai enfrentar novos termos dessa vida. Ele não vai ser de casa. Ele vai ter que se coadunar para ser um cidadão comum. Mas eu vou limitar dizendo que um cidadão comum, se calhar é aquele que se limita às informações atuais. Alguém que mesmo com a tecnologia quer viver como se fosse analfabeto. Vai retardar, não vai avançar. E quando ele tiver filho, possivelmente o filho dele vai enfrentar problemas com a nova geração. É aí onde vem depressão. Por você não coadunar, para não dar resposta sobre padrões iguais. Ou são desiguais a eles. Por que eu vou me juntar a eles? Eu não sei bem a eles. Isso se dá para qualquer informação nessa vida. Então eu diria que para uma pessoa comum, aquilo que eu imagino, do comum que você me perguntou, provavelmente não vai ter impacto nenhum, porque ele não sabe dessa informação. Ele está se preocupando com a fome com todos nós. Essa informação não vai melhorar nada diretamente na vida dele. Mas a geração, os filhos dele, vai notar essa mudança. Logo, o importante não é agora, o que vamos fazer com essa informação depois. Então, eu diria, para alguém que, se calhar, não se dedica aos estudos, não quer mudar, não vai ter um impacto. Por mais, eu estou aqui, eu sou angolano de raiz, eu tenho visto as necessidades que a Angola precisa. Mas ainda me senti impactante vendo essa informação. Porque eu me perguntava, é uma coisa, nós temos um determinado jato que leva nessa, totalmente essa distância. Mas já provamos pela ciência mecânica que é possível construir. Não é isso? Então é uma coisa imaginária, é uma coisa boa de se ver. É a partir da imaginação que criamos novos pensamentos. Então é aquilo que eu vou voltar à minha resposta. A ciência precisa de dar resposta ao desconhecido. Eu vou tratar os problemas atuais, mas não vou deixar de ignorar o desconhecido. Eu tenho que saber quem está daquele outro lado. Então, é isto. Em impacto, respondi dizendo que não vai ter impacto para quem não tiver noção do conhecimento. Mas para quem vai ter, independente, porque nós somos angolanos e ouvimos essa informação. E hoje em dia estamos a discutir sobre isso porque é do nosso interesse, mas mesmo com as nossas necessidades. Só para ver que é impactante. Primeiro, quando o moderador pergunta que impacto vai ter a pessoa comum, daquilo que eu entendo que é pessoa comum, o impacto é zero. Não tem impacto. Vai ter impacto, muito provavelmente, naqueles que são pessoas que estão relacionadas a essas coisas, a essas áreas. As áreas das tecnologias, da ciência e tal. E essas pessoas que estão conectadas às áreas de ciências tal, não vão fazer parte daquele grupo que nós consideramos comum. Tanto é que, se hoje fores para a rua perguntar quem já ouviu falar da missão Artemis, faz agora uma pesquisa agora. Pronto. Tu sabes qual é a resposta que vais obter. Faz o inquérito. Tá? E são pessoas comuns a quem você vai perguntar. Eu, quando falo essa questão, não estou dizendo com isso que as tecnologias não têm lugar,
que lançamento de satélite e tal, foguetes não tem lugar. Tem lugar. Mas nós, como seres humanos, temos que definir prioridades, certo? Se a nossa prioridade como nação entendemos que lançar o foguete resolve o problema, vamos lançar. Tranquilo. Mas se nós definimos como prioridade lançar satélite, não vai resolver os problemas reais, temos que dar uma pausa. Investir. Por isso é que eu disse, se a gente investir na formação do homem, se a gente investir na formação do homem, isto é, criar condições para que aquele futuro engenheiro, aquele que vai trabalhar com o satélite que pretendemos lançar, aí sim a nossa preocupação vai se exercer no indivíduo, não no satélite como tal. Investirmos no indivíduo, potencializá-lo, criar as bases, de modo que esse indivíduo, uma vez formado, ele então terá a capacidade de lançar o foguete, de lançar o satélite. É aqui onde eu estou a me cingir. Então, desse ponto de vista, o impacto do lançamento do Artemis 2 na pessoa comum? Nenhum. A não ser naquelas pessoas que estão ligadas a essas coisas, tal como o meu colega aqui colocou. Daí é o que eu disse, definir prioridades é importante. Definir prioridades é importante.